Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, Júnior Feital, o melhor professor de história desse podcast. Tudo ótimo, Rafa, e a internet? Tudo bem com vocês? E conosco também sempre, Joana Bonner. Olá, amiga internet, olá, Júnior, oi, Rafa, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Aquele novo normal que a gente já tá acostumado, mas eu não vou ficar falando isso toda vez, porque aí fica chato. Você para com esse novo normal, hein? Ó. Aí realmente fica chato. Não aguento mais o novo normal. Pois é, né? Mas enfim, vamos ter que aguentar, né? Não tem muita escolha. Ó, amigo internet já viu uma voz diferente? É, a voz que vai abrilhantar aqui o tricô de hoje, que é da nossa convidada, a Márcia Cruz. Está aqui com a gente, ela já vai se apresentar para você que está curioso para saber, porque quem sempre tem convidado aqui no Tricotando é alguém para chegar chegando, né, Ju? Então, por favor, Márcia, se apresente aí para amiga internet, conta aí o que você faz, o que você gosta, o que você quer mostrar aí. Internet é no masculino ou no feminino? É neutro. Justamente. É neutro. Boa noite, internet. Bom, eu sou Márcia Maria Cruz, né? Sou jornalista de formação, sou professora também, né? Com mestrado e doutorado na UFMG, mestrado em comunicação e doutorado em ciência política. E aí eu meio que equilibro nesses dois lugares, né? Como professora universitária no curso de jornalismo e no curso de publicidade, inclusive no curso de publicidade que eu conheci o Rafa. E como jornalista, atualmente eu trabalho no Jornal Estado de Minas e faço uma colaboração com o Observatório de Olho nos Ruralistas, falando sobre a cobertura, né, da pandemia nos quilombos do Brasil. Mas o título que mais me orgulha, né, é ser filha de Dona Conceição, minha mãe, né? Abraço, Dona Conceição. Grande abraço. Olha aí, hein? Falou bonito, não preciso dizer mais nada. Ou melhor, preciso sim. Posso só acrescentar que a Márcia é um cristalzinho tanto virtual como pessoalmente. Que lindo, obrigada. O amigo internet já viu aí a pauta, o título do episódio, enfim. E agora com a presença da Márcia, né, já tá ansioso pela conversa, que é isso, né? Vamos falar aqui sobre jornalismo, comunicação, mais precisamente tentando responder de que lado a notícia tá. Essa aí que é talvez uma das grandes questões aí ultimamente. Mas a gente vai tentar responder naquela, né, Júnior? Vamos discutir sobre, tentar buscar a resposta, mas nunca cravar ela, porque, né, Tricotando nunca acaba aqui no episódio. Tricotando. Começando aqui já o tricô de hoje, amigo internet, Júnior, Jô e Márcia. A pauta hoje parte de uma questão que é muito... tá muito presente no nosso dia a dia. O texto base aqui hoje é que a gente sabe que a notícia, o jornalismo, todo mundo está criticando, não é fácil. Criticar o jornalismo pode ser de qualquer lado, qualquer pessoa reclama que o jornalismo ou não é bem feito, ou tá com intenções maléficas, e tem até uns radicais que acham que nem precisa mais existir imprensa, né? Agora que a internet você consegue falar com o seu ídolo, seu político favorito, enfim, tem gente que quer acabar aí com essa situação. Mas para abrir aqui, eu acho bom da gente trazer um negócio para o mais pessoal. A primeira pergunta aqui é por onde a gente se informa, mas eu queria expandir por onde a gente se informa e como a gente foi se informando ao longo do tempo, que eu acho que dá para se relacionar com mais gente, um amigo internet que estiver escutando. Vou começar aqui, Júnior, porque eu demorei bastante assim para essa coisa de acompanhar notícia, né?
Tipo, perceber que o mundo é muito maior do que eu imaginava. Acho que foi logo no final ali do ensino médio que eu fiquei, sabe, quando você tem um estalo de jornal nacional, né, que é sempre o basicão, escutar rádio. E foi bem próximo ali do ano que nunca acabou, 2012, 2013, né? Então, aí começa a fazer uma loucura. E ao longo do tempo eu fui fazendo um movimento que eu acho que é um comum, que ir mais pro digital. Antes eu lembro que eu assistia muito Jornal Nacional. Aqueles de a gente sentar, né, e dar boa noite pro William Bonner aqui em casa. Tinha um pessoal que dava, eu não. Nunca dei. Não gosto do William. Ajuda parente pro primo. Fala, primo. Eu dava. É verdade, parente. Mas depois eu fui fazendo esse movimento de ir pra rádio, principalmente, né? Que sempre gostei de áudio. E hoje, chegando aí, nunca fui muito de ler jornal em papel, hein? Essa aí eu deixava passar. Mas hoje eu fico muito me informando pelo Twitter. Não sei se é certo isso, hein? Desculpa, Márcia. Mas o Twitter é uma grande coisa de informação, porque, né, a velocidade ali é uma coisa muito atrativa e perigosa, talvez. E aí, Jô, como é que é a sua história aí com o jornalismo? Olha, eu sempre acompanhei pelo Jornal Nacional também, e rádio, quando eu era Seu criança, parente. pré-adolescente e tal, porque meu pai sempre assistiu, sempre ouviu. Então eu ficava com ele e aí eu ouvia. E depois de adulta, eu me afastei um pouco, só que depois eu retomei também via Twitter, mas eu vejo o Twitter não como um lugar para ver as notícias, mas assim, para ver que elas existem e depois aprofundar indo nos sites respectivos ou pesquisando mais. Eu nunca uso o Twitter, só o Twitter como fonte de informação. Que aí a gente já percebeu que isso não dá muito certo, né? De forma Não é nenhuma. muito bom. Mas veja bem, pelo menos eu não uso o WhatsApp como fonte de informação. Aí é o limite. Cutuca! E aí, Júnior? Ô Rafa, na verdade, quando você, né, perguntou, eu lembrei, assim, que uma das principais fontes de informação, muito antes da televisão, era o rádio. Minha família tem uma ligação muito profunda com o rádio, então A minha também. o rádio sempre foi uma fonte fundamental de informação. E hoje, quando eu penso assim, caraca, como que rádio também ele é presente, mas quando eu ouço, né, cara, é extremamente enviesado, assim. A televisão sempre foi uma fonte de informação, mas eu sempre fiz o contraponto com a mídia escrita, né, cara. Eu assinava jornais, sempre gostei, revistas. Eu acho que a profundidade e a complexidade que você consegue através de um texto escrito é importante também. Como todo mundo parece, né, ultimamente uma das fontes principais são as mídias digitais, a internet. E como a Jo, eu tenho esse cuidado de não ter as redes sociais como fonte de informação. Na verdade, a gente tem que perceber que ele tem muito mais opinião do que informação, né, cara? Apesar de que a gente vai com certeza falar que o jornalismo não tem uma isenção intrínseca, né, cara? Mas quando você pega a rede social, é opinião muito, às vezes até radicalmente polarizadas. E aí você tem que tomar cuidado para não se isolar numa bolha de informação. Mas hoje eu tento fazer esse contraponto. Rádio, mídia escrita, mas nada mais de papel, né? Eu não tenho mais essa vinculação com o jornal, apesar de receber, como é que se diz? Eu esqueci o termo que se usa em inglês para as atualizações dos jornais que eu recebo nos meus e-mails. A newsletter? Newsletters. Isso aí. Olha. Vou repassar a pergunta para a Márcia também, mas vou acrescentar, porque como ela já atua no mercado aí há algum tempo, né? Se ela viu também esse movimento que a gente fez, né? Relatou aqui de deixar de lado a TV, de ir cada vez mais afunilando para a internet. Ei, Rafa, eu acho que a partir dessa pergunta é bem interessante, né? Para falar dos hábitos, né? Assim, de onde as pessoas se informam, né? Onde elas estão procurando informação. E é interessante pensar o seguinte: o boom o início, né? O advento das mídias sociais é no início dos anos 2000, né? A gente tem ali Facebook, parece que é de 2003 ou 2004, não tiver muito enganada na conta, né? E o que acontece, né? Quando as redes sociais, né, que é talvez um termo mais apropriado seja mídias sociais, aparecem, uma das questões muito
discutidas, né, o quanto as mídias sociais tornariam a comunicação mais democrática, mais ou menos democrática, né? Essa pergunta, ela tem lastro como que eu posso dizer assim, na insatisfação das pessoas em relação à cobertura jornalística pelos veículos comerciais. Há uma crítica de mídia, né, principalmente quando a gente está falando do Brasil, que reclama ou que questiona ou critica ou aponta, né, um viés nos veículos de comunicação. E as mídias sociais, então, seria uma forma de você escapar dessa mediação do jornalismo profissional, né, que seria um espaço com viés para a construção de uma comunicação, entre aspas, mais democrática. Mas aí, com mais ou menos, sei lá, quase 20 anos, né, menos, né, mas de 2003 até agora, 17 anos, vamos colocar assim, de mídias sociais, foram feitas inúmeras pesquisas acadêmicas, né, para saber qual que era esse potencial democrático ou não das mídias sociais. Como pesquisa acadêmica, a gente sabe, né, que é um campo de debate também, né, com diferentes posicionamentos e diferentes entendimentos, né, mas eu queria fazer algumas considerações em relação a isso, né. Então, uma primeira observação é que com a questão da mediação do jornalista profissional, né? Muita gente entendeu ou defendeu a ausência dessa mediação, né? Ou seja, que a comunicação fosse feita de uma forma direta entre as pessoas, sem que o jornalista tivesse na produção, né, e na divulgação das informações. Só que isso é algo que se mostrou também complexo, né? Por quê? Principalmente quando a gente está falando de comunicação política. Se a gente, vou citar 2 casos contemporâneos que todo mundo vai saber, né? Porque é algo próximo, né, de todo mundo. São 2 presidentes, né, o Jair Bolsonaro e o Trump, lá nos Estados Unidos, que criaram contas, né, perfis nas redes sociais para fazer uma comunicação direta com o cidadão e com o eleitor. O que os pesquisadores no campo, né, da comunicação política percebem nesse caso é que essa informação direta do político para o consumidor é uma informação de baixa qualidade, né? Porque esses políticos, né, eles usam os espaços das mídias sociais para defender posições e questões partidárias, né? Para defender o próprio governo. E nesse sentido, uma função primeira do jornalismo, né? O jornalismo surge lá no século XVIII com essa função que a gente chama de watchdog, né? O watchdog seria cão de guarda dos poderes instituídos, né? A função primeira do jornalismo é dar visibilidade, ação e atos, né, de políticos. E geralmente isso é algo que os políticos não gostam muito, porque quando há essa visibilidade para os atos e ações que eles estão fazendo, muitas vezes a gente percebe desvios, né? Assim, abuso de autoridade, corrupção, né? Decisões que são tomadas não guiadas pelo interesse público, mas decisões que são tomadas atendendo a um determinado lobby, a um determinado grupo político. E nesse sentido, reafirma-se então essa função do jornalismo. É o jornalismo profissional que vai escarafunchar, o jornalismo investigativo que vai trazer à tona o que esses poderosos não querem que seja mostrado, que seja apresentado, né? O jornalismo ele tem uma função democrática muito importante. Quando a gente fala que a imprensa é o pilar da democracia, não é uma figura de linguagem, né? Não é uma afirmação sem lastro, né? A imprensa ela é fundamental para a democracia porque é por meio dela que há uma fiscalização, né, do que está sendo feito pelos poderes constituídos. Por isso, nós percebemos e a gente vê constantemente o nosso presidente, né, o Bolsonaro,
Bolsonaro como o Trump, fazendo um ataque direto aos jornalistas, principalmente quando os jornalistas trazem perguntas que são incômodas, né? Trazem perguntas que esses governantes não gostariam de responder, como é o caso, né? Por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da Michelle Bolsonaro? Por que ele não respondeu essa pergunta? Exatamente. Por que ele atacou o jornalista? Porque se dependesse dele, essa pergunta não seria feita, né? E nas redes dele, nas mídias sociais, jamais esse assunto seria tocado, né? Então, para que a gente garanta a democracia entendida aí como esse equilíbrio entre os poderes, né? Essa autonomia de princípios republicanos, democráticos, a imprensa tem que existir, né? Então, essa primeira ideia de que as mídias sociais democratizariam, né, a comunicação política é uma ideia questionável, é uma hipótese que foi colocada por terra quando você olha para exemplos empíricos de governantes que usam as mídias sociais sem a mediação de jornalista para fazer propaganda dos próprios governos, né? Essa sua fala foi bem boa, porque adiantou algumas coisas, mas eu acho que pegou num ponto que era que eu queria pegar aqui também, aproveitar no início, porque acho que nas nossas falas aqui a gente conseguiu mostrar que teve esse movimento de sair teoricamente dos meios tradicionais pro digital, virtual, enfim, como queira ser chamado, e aí tem as coisas vão se juntando, né? Muito primeiro é isso, é a tecnologia que, meu Deus, agora você recebe o negócio imediatamente, você não precisa esperar o jornal chegar, enfim, muito dessa velocidade é bem atraente. Mas também, e aí eu vou pedir os meninos, olha, Júnior, pedir vocês para compartilhar também, se não sei se aconteceu isso, porque quando eu comecei a prestar atenção mesmo, assim, e eu acho que caminha para isso que a Márcia colocou agora, tava muito esse questionamento de desconfiança da mídia tradicional. Eu lembro muito bem daquela coisa no início dos famosos, né, Jornada de Junho de 2013, aquela coisa, né, do pessoal, a Globo não tá mostrando o que tá acontecendo, né, mídia ninja, o cara tá lá, ele viu, é isso aqui que foi, não é o que tá passando. Então, eu acho que aos poucos, né, à medida que foi ficando mais rápido, também foi se aumentando essa desconfiança que tinha nesses meios tradicionais. Pelo menos pra mim eu fui percebendo isso. E aí quando você tem um canal que você fala, tô falando direto aqui com o cara que tá lá, o deputado ou o político, enfim, dá essa ilusão de que é democrático, né, como a Márcia disse. Você viu isso também, Júnior, acontecendo, essa desconfiança indo aumentando ao longo do tempo, assim? Sensivelmente, Rafa. Eu acho que Márcia é mais afetada do que eu, porque assim, né, como professor, a gente sabe que a profissão em si sofreu uma série de ataques ao longo desses últimos tempos. Um questionamento, né, sobre o papel... Professor ou jornalista? Não, os dois. Professor. Ah, tá. Entendeu? Mas ela, como jornalista, eu acho que ela sentiu duplamente, porque o papel do jornalista foi extremamente questionado. Uhum. E questionado de uma maneira muito diversa, né, cara? Houve um questionamento, a gente pode pensar assim, vou pegar genericamente, né, um questionamento da esquerda, questionando exatamente o papel, né, e a origem da produção jornalística, e é inegável que o grande jornalismo ele está concentrado em alguns poucos meios, e isso serviu de base para que fosse duramente criticado, né, mas também foi criticado pelo espectro da direita no sentido de que acusação, né, o sujeito, né, o jornalismo, o jornal, a mídia em si, ela é questionada, mas ela é questionada duplamente, né? O questionamento que se faz pelo viés da esquerda, às vezes, é muito parecido, apesar de oposto do questionamento que se faz da direita, né? E houve essa tentativa de esvaziamento, né, do papel do jornal, como se ele fosse dispensável, e concordo integralmente com a Márcia quando ela diz que é um pilar, né, do processo democrático, e até mesmo nesse sentido de ampliar, né, o viés democrático da sociedade. Eu percebi claramente essa indicação que você fez, né, do questionamento das mídias tradicionais. A Joana, que foi tentar badernar lá em Sampa, né, Jo?
Você também tava, pelo menos eu imagino, né, que quando você... É porque ela vai contar aí, conta aí rápido, né, Ju, essa tentativa de manifestação, mas você também tava nessa, né, de, pô, o que tá acontecendo aqui não tá sendo mostrado direito, vamos lá manifestar, né? Quando eu fui na manifestação, isso foi em 2016. Ah, foi depois, é. Mas sim, também... Tinha a mesma coisa, né, também. Exatamente, mas assim, o que dava pra perceber lá na manifestação era essa tentativa de silenciar quem tava tentando noticiar. Isso ficou bem claro, assim, tanto que algumas mobilizações antes eu cheguei com o celular pra tentar tirar foto e eu fiquei com medo. E eu nem sou imprensa, né? Eu era só uma pessoa que tava passando ali pra tirar foto. Meu sobrenome é Bonner, mas é outro Bonner. Mas ficou muito claro isso daí, né? O pessoal já não confia mais e vê como um inimigo, né, na imprensa. E é esquisito, como o Júnior disse, e aí pega depois a linha, Márcia, mas que foi uma coisa que, ao contrário de todas as outras, que cada uma vai crescendo de um polo, né, essa foi meio que em conjunto. Não dá pra confiar na imprensa, né? Esquerda e direita, né? Esquisito. O discurso, né, Rafa, de abaixo a Rede Globo, você pode pegar desde a extrema esquerda até a extrema direita. Globo lixo. A Globo mente. Isso a Globo não mostra. Como é que... Isso a Globo não mostra. Abaixa a Rede Globo. Uhum. Então, eu acho que esse ponto, né, que o Júnior traz, ele é excelente, né, essa observação. Porque toda vez que eu vou falar sobre jornalismo, eu penso o seguinte, eu vou criar um monte de inimigos. Porque eu defendo o jornalismo, sabe? Defender o jornalismo muitas vezes significa dizer que a esquerda é antidemocrática e a direita é antidemocrática ao atacar o jornalismo, né? E nesse sentido, muitas vezes eles se igualam, esquerda e direita. Assim, o ataque ao jornalismo profissional. E isso eu acho que é algo muito grave no Brasil, sabe? E a gente vê o contexto do Brasil e entende que isso é normal. Quando você vai em um local, né, ou num país onde a democracia é mais consolidada, digamos assim, né? Por exemplo, eu estive no intercâmbio profissional, né? Eu fui uma das jornalistas selecionadas pelo departamento americano para conhecer iniciativas de combate a fake news implementadas nos Estados Unidos, né? Então, assim, em escolas, em universidades, em jornais. Fiquei lá 15 dias viajando e conhecendo o que estava sendo feito para o combate às fake news lá nos Estados Unidos. E aí uma coisa que me chocou muito assim é a relação, o que representa o jornalismo na cultura norte-americana. Aí o povo de esquerda já vem falar, mas é um imperialismo, não sei o quê. Não tem, vamos tirar os clichês, vamos tentar entender as coisas de uma forma mais concreta, a partir das experiências, né, sabendo quais são as limitações, quais são, né, os avanços de cada uma sociedade, né? E nesse sentido de democracia, os Estados Unidos eles têm muitos exemplos que são significativos. Então, nesse aspecto de liberdade de imprensa, lá eles estão há anos-luz em relação a nós, aqui no Brasil. Até porque a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão são aspectos defendidos na emenda constitucional número 1, né? Na emenda número 1, que é assim, a base da Constituição norte-americana. Significa que a existência da imprensa livre é fundamental para eles se considerarem um país democrático. E imprensa livre lá significa o quê? Lá você tem veículos de comunicação com viés, né? Você tem veículos que são de direita, né? Que são de extrema direita, assim, né? A gente pode falar da Fox News, por exemplo, é uma emissora de direita alinhada, né, aí com Trump. Mas você tem a CNN, você tem o New York Times, né? Que são mais, digamos assim, de centro, né? Tem outros veículos que são mais de esquerda. E faz parte da formação, né, da formação cidadã e educacional dos americanos, identificar o viés de cada veículo, né?
Então, desde a escola, né, que a gente chamaria de escola fundamental, eles são ensinados, eles aprendem a identificar qual é a linha editorial do jornal ou do veículo específico, de modo que, ao assistir uma reportagem, né, de um canal ou outro, eles vão ponderar a partir dessa linha editorial, a partir desse viés. E não há hipótese alguma essa coisa de vamos fechar Fox News, né? Vamos fechar a CNN, abaixo o New York Times. Isso é uma coisa inconcebível nos Estados Unidos, né? As pessoas não falam isso, nem as pessoas consideradas mais à esquerda, né? Porque isso é um ataque frontal ao que eles têm de mais importante na cultura democrática americana. Então, assim, é muito diferente daqui do Brasil, né? E quando você chega e você respira essa cultura democrática, você vai entender, assim, que até essa viagem, eu, às vezes, mesmo com a minha defesa do jornalismo profissional, às vezes eu ficava em dúvida se eu estava fazendo uma defesa correta ou não, porque o povo da esquerda atacava tanto que eu falava, nossa, gente, será que o que eu estou dizendo está errado? Mas depois disso, eu percebi que, na verdade, essas posições que querem o fechamento de veículos de comunicação, que querem o silenciamento de jornalista, são posições antidemocráticas. Não importa se sejam de esquerda ou de direita, né? Se querer silenciar jornalista, querer fechar veículo de comunicação, impedir que as pessoas façam cobertura de seja lá o que for. Eu já fui impedida de fazer cobertura de protestos porque eu trabalhava para um veículo que eles consideravam que era um veículo de direita. Olha. Isso é antidemocrático, sabe? Isso não faz parte de uma cultura democrática. E quando a gente endossa esse discurso contra o jornalista, contra o jornalismo profissional, a gente está endossando um discurso que é antidemocrático. E eu acho que aí, outra coisa também que é importante a gente entender é que que eles fazem muito lá nos Estados Unidos, é a crítica de mídia. Né? Se você conhece a linha editorial de um veículo, pode fazer uma crítica embasada. Né? Então, eles têm um quadro, né, eles chamam Media Bios, que seria mais ou menos um quadro na escola. Isso os meninos de 12, 13 anos já fazem isso. Eles vão classificar os veículos, né, pela linha editorial, a qualidade da informação, para saber se é uma informação mais opinativa, se ela é mais noticiosa, a maneira como ela é construída, sabe? Então, você tem ferramentas, desde muito cedo, para avaliar a cobertura jornalística, né, por sua conta e risco. Eu acho que isso, no Brasil, é algo que a gente não tem na nossa cultura, né? Nossa cultura é o que é mais aceito, né? Quanto mais você fala mal de um veículo de comunicação, mais você é aplaudido. Não, eu só queria aproveitar o comentário da Márcia, porque eu concordo integralmente com ela quando ela diz que a crítica à imprensa é antidemocrática, e eu concordo, porque eu acho que a liberdade de expressão é um valor fundamental, né? Mas a fala dela me chamou a atenção exatamente esse ponto, cara. Eu acho que falta no Brasil essa definição da linha editorial. No Brasil, pelo menos para um cidadão como eu, que não sou do meio jornalístico, a imprensa ela assume uma aura de isenção que ela é negativa. Eu sou Márcia. Justamente falar isso, que o pessoal foca numa neutralidade que não existe notícia imparcial. Sempre vai ter um viés. Mas... E eu sou aquele cara, Rafa, da esquerda. Pra ser honesto, da extrema esquerda, né? Calma aí, Júnior, mas sem violência. Mas que valoriza o espaço democrático e a pluralidade de ideias, né? E a liberdade de imprensa e a liberdade de opinião, né? Nesse aspecto eu difiro de alguns que consideram que deve ter uma unicidade de opiniões, né, e ao contrário. Mas eu acho que devia ter uma clareza, pelo menos no Brasil, dessa linha editorial, né, que quando um jornal ou uma rede de TV ela se posiciona,
né? A gente não tem a clareza de que posição política tá, né? Que nos Estados Unidos eu acho que tem, como a Márcia mesmo indicou, eu acho que tem uma clareza melhor do posicionamento, né, daquele meio de comunicação. Aqui no Brasil, como a Jo indicou, parece que todo mundo é neutro e isso acaba, né, criando essa situação de desconfiança profunda da imprensa. Eu não sei se isso, aí talvez a Márcia se tiver mais detalhes, mas eu não sei se isso aconteceu naturalmente ou se foi alguma coisa que realmente os jornais tentavam passar isso, né? Porque isso é fundamental para esse medo que foi criado depois. Porque o medo principal é falar que estão manipulando a gente, né? A gente não quer isso. Depois falar, não, eu acreditei, era tudo mentira, eles estavam me usando, esse tipo de coisa. Tanto de um lado quanto do outro. E eu achei curioso também agora, e depois a gente pode até compartilhar, porque, por exemplo, eu não sei dizer assim, porque eu não tive essa formação que a Márcia apontou, de criticidade da notícia desde cedo. Então, quando é que eu arrumei isso? Não sei. Será que foi só agora com o Twitter? Foi só ouvir no podcast? E aí acontece que tem gente que não alcança essa situação e aí volta no que a Jo falou, né? O WhatsApp serve. É um negócio que tá acontecendo e aí enfim. Mas primeiro... vai, Jo. Não, eu ia só complementar que eu menti. Na verdade, eu recebo notícia por WhatsApp. Mas é mais assim, amigos falando, vocês viram isso? E aí eu vou e aprofundo a pesquisa. Eu não fico só no WhatsApp. É o famoso clickbait, né? Você não pode deixar de não, é mais, você viu que aconteceu isso, aí eu vou atrás e pesquiso, busco diversas fontes, eu não fico só Então, mas você lembra, Jo, quando você começou a questionar a notícia que você lê? Não lembro, mas é uma coisa bem recente pra mim. Dos últimos, 5 a 7 anos pra cá. Que eu comecei a questionar. Interessante essa linha agora. Tô pensando. Mas diz aí, Márcia, teve esse momento mesmo que os jornalistas tentaram passar uma imparcialidade, isso era meio comum, e agora tem essa dificuldade de mostrar a posição mesmo? Eu acho que tem 2 pontos que é importante dizer, assim. Primeiro, historicamente, a gente sabe que os impérios de comunicação, que o Brasil tem impérios de comunicação, né, assim. Primeira coisa a dizer é isso. Eu trabalho, inclusive, num dos primeiros impérios da comunicação no Brasil, que são os Diários Associados, né? E agora um tanto de amigo internet vai falar, aí, ó, tá aí. Daí já saiu. Tá brincando. O Assis Chateaubriand, ele trouxe para o Brasil, a TV, né, a primeira revista, né, assim, não a primeira, né, mas uma revista de grande relevância nacional, o Cruzeiro, né, também foi criado por ele, vários jornais no Brasil, né, e assim, os Diários Associados é um dos primeiros impérios da comunicação. Nós temos outros, né, a gente tem os Frias lá com a Folha, né, nós temos a família Marinho com a Rede Globo, agora a gente tem a Record, né, que é ligado a grupos religiosos e tal. E assim, se a gente for fazer uma economia política dos meios de comunicação, assim, a gente vai chegar a um lugar que é meio que senso comum, assim, todo mundo fala, né? São poucas famílias ricas que dominam as principais empresas de comunicação no Brasil. Dito isso, parece que não tem caminho, né? Não tem jeito, né? Sendo assim, então tudo vamos colocar abaixo essa imprensa, porque não vai dar nada, só vai dar ruim daí para frente, né? Em função dessa constatação, a gente tem também uma imprensa independente no Brasil, né? Eu acho que eu sou uma figura que posso ser estudada, porque eu trabalho na grande imprensa e no império da comunicação, e eu faço uma colaboração também com um observatório que é de jornalismo investigativo independente, que é o De Olho nos Ruralistas, né? Então eu posso dizer que eu conheço bem esses 2 lugares. Assim, agente duplo. Agente duplo. E o que eu acho que acontece, assim, a minha posição em relação a isso é dizer o seguinte, que embora a gente tenha, de fato, né, impérios da comunicação, existe uma diversidade de comunicação, mesmo pensando nessa perspectiva. Tem diferentes empresas, tem diferentes jornais
Cada uma dessas empresas tem dezenas ou centenas de jornalistas que têm opiniões, pensamentos, que são diversos também, né? O que eu quero dizer com isso? Que mesmo nessa dita imprensa comercial, existe uma diversidade de pensamento e você tem diferentes reportagens, porque existem milhares de jornalistas e os jornalistas são diferentes. A gente considerar que a mídia é algo homogêneo e achatado como se fosse uma bolacha é desrespeitar, na minha opinião, a história e a trajetória de cada um desses profissionais que estão ali no dia a dia. O trabalho de jornalista não é um trabalho simples, né? O jornalista é o primeiro que chega quando tem um deslizamento de terra num determinado lugar, quando tem rompimento de barragem é ele que está ali, quando tem um acidente também é ele que está lá, né? O trabalho de jornalista é um trabalho árduo, é um trabalho muito difícil. É o que põe a cara a tapa em jornalismo investigativo, né, também, que é uma coisa que me fascina demais. Eu acho interessantíssimo. Jornalismo investigativo, tem jornalista que é morto, inclusive, por causa desse trabalho, assassinado, né? A gente tem números no Brasil que são assustadores, né? De homicídios em relação a assassinatos de jornalistas. Então, mesmo nessa mídia comercial, não há essa homogeneidade como as pessoas dizem, né? É lógico que, muitas vezes, o viés existe, a linha editorial ela está presente, e em algumas matérias você vê isso de forma muito evidente. Isso é muito evidente principalmente na política, né? Assim, que é um campo de interesse direto dos donos desses veículos, né? E às vezes a gente tem um viés que eu acho que é mais para a direita, assim, né? São veículos mais liberais, né? Liberais no sentido das políticas liberais, né? Que aprovam mais essas políticas econômicas liberais, mas que são também liberais do ponto de vista do comportamento, né? Assim, da defesa das individualidades, das liberdades, né? Que acabam chegando num lugar que, por exemplo, a defesa de diversidade de orientações sexuais, questões para gênero e raças, que isso é algo que acaba aparecendo também nessas coberturas e que, de alguma forma, deixam os conservadores de cabelo em pé, né? Assim. Então, o que eu acho que deve ocorrer, assim, na minha avaliação, e é o que eu defendo, é que as críticas elas sejam feitas de forma empírica. O que significa isso? Críticas de forma empírica. Tem gente que nunca leu um determinado jornal ou nunca assistiu um determinado programa jornalístico, mas se acha no direito de criticar, sabe? Por exemplo, eu fui fazer a cobertura de Mariana, do rompimento da barragem de Mariana, e eu cheguei lá no dia seguinte. A gente ficou lá uma semana, tinha dia que a gente não almoçava, a gente não comia. Não houve qualquer tipo de orientação, a gente teve liberdade total para fazer as pautas do jeito que a gente achava que deveriam ser feitas. Cobertura muito densa, muito extensa. E aí eu fui receber um prêmio, né, por causa de uma das matérias, e uma das convidadas, que era uma professora universitária, começou a fazer crítica aos jornais, falando que os jornais não diziam que era crime, os jornais estavam alinhados à empresa. E quando ela estava falando isso, eu falei, olha, eu pedi a palavra, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, você lê os jornais? Você não deve ter lido. Porque fazer uma crítica dessas sem ler, me parece que é de uma pessoa que não leu os jornais, né? Não leu o que foi feito. É desconsiderar o trabalho das pessoas que estavam ali. Gente, eu tinha colegas que ficaram, eu mesma, fiquei uma semana, a gente ficava sem almoçar. A gente começava a trabalhar às 7 da manhã e tinha dia que a gente terminava meia-noite. A gente andava aquelas estradas de barro. Um dia o carro que eu tava quase que bateu, assim, sabe? E o pessoal no sangue, assim, para fazer uma boa cobertura. E uma pessoa que sequer tinha ido lá, sequer tinha aberto, na minha opinião, um jornal para ler. Estava fazendo uma crítica que era leviana, que era genérica, e que era uma crítica só para jogar para a plateia. Essa crítica ela é muito fácil das pessoas
assimilarem e falarem, é isso mesmo. Difícil pega os jornais, leia todos os dias, faça o clipe, analise a partir desse clipe. Aí sim, você pode fazer uma crítica que eu acho que é necessária e que é construtiva, né? Mas muitas críticas que eu vejo são críticas de pessoas que não acompanham de fato a cobertura. Quando eu estou falando isso, eu não quero dizer que eu acho que não deve ter crítica. Eu acho que deve ter crítica e a crítica é importante, inclusive, para melhorar a cobertura, né? Porque às vezes você também está fazendo de uma forma tão mecanizada que você deixa escapar muitos pontos ou não se aprofunda em outros e tal. Isso acontece muito como essa coisa do jornalista de não saber separar, né? Porque a gente viu isso, o cara aparece com um microfone e com a marquinha da Globo, ele apanha gratuitamente, como se ele fosse um dos marinhos, enfim, né? É uma coisa que o pessoal realmente não sabe separar, e até perigoso, né? Porque como a Márcia lembrou, né, Júnior, são os jornalistas, são pessoas que estudaram, né? Tem toda uma jornada até aquele momento, não é que o cara tá lá para defender interesses de alguém que ninguém conhece, talvez, né? Porque muito pessoal a gente nem sabe quem é. O povo começou. Depois você falou, Rafa, de 2013. Depois de 2013 virou meio que prática um tal de escracho. Exatamente. Fizeram escracho a Miriam Leitão, não sei o quê. E isso é um negócio violento, sabe? Tipo, você não pode coagir ninguém, assim, nenhum jornalista. Quando eu tô falando isso, eu sou leitora também, sabe? Eu sou consumidora de notícia, eu leio notícia, eu assisto TV, eu escuto, né, programas de rádio e tal. Tem coisas que eu detesto, sabe? Tem coisas que eu não concordo. Exato. Jornalista também precisa de café, dorme abraçado com um ursinho. É a mesma pessoa, gente, é pessoa. Não, uma coisa que eu entendo eu não gosto, eu discordo, às vezes eu acho que foi mal apurado, às vezes eu acho que tem um viés ali muito forte, mas jamais apoiarei qualquer pessoa que diga que aquela pessoa não pode fazer o que ela fez. Se estamos numa democracia, nós temos que garantir a liberdade das pessoas, seja ela de qual espectro político for, da liberdade de expressão, né? É lógico que, assim, a gente tem visto, né, nesses últimos tempos, com essa história de gabinete do ódio, de fake news, que tem uma produção ali, e aí eles usam essa defesa de liberdade de expressão para defender esse tipo de ação, que na verdade não é, e divulgar mentira, divulgar informação criminosa, divulgar informação que não é feita tendo como base, né, o jornalismo de qualidade, né? Então isso não é liberdade de expressão, isso é crime, quando a gente está falando sobre isso. Mas, fora isso, né, assim, uma pessoa que por exemplo, que é liberal na economia, né, defende um Estado mínimo. Eu não sou liberal na economia, não sou a favor disso. Mas eu sei que algumas pessoas defendem isso, e isso, se a gente vive numa sociedade democrática, a gente tem que entender que é direito dessa pessoa defender isso, defender essa posição. Exatamente. E aí, só voltando numa outra questão que vocês tinham falado no início, né, do jornalismo ser objetivo, né, ou não, é mais ou menos um consenso, né, assim, entre os jornalistas, né, no processo de formação de jornalista, que não há objetividade, né, a objetividade ela é, digamos assim, um norte, né? Mas ela nunca é alcançada de forma completa. Tudo que você faz como jornalista vai determinar um viés na sua matéria, né? O seu repertório, se você é homem ou mulher, se você é negro, se você é gay, se você é trans, né? Tudo isso vai determinar viés na forma como você vai construir a sua matéria, a sua reportagem, né? E aí, Rafa, quando você fala, né, das redes sociais, assim, né, talvez o aspecto que eu acho que tenha sido positivo das redes é justamente trazer essa multiplicidade de vozes e de perspectivas
que isso fez com que o jornalismo também tivesse um deslocamento, assim, né? Porque o jornalismo, ele, historicamente, é um espaço intelectual, né? Foi ocupado por muitos anos, desde a sua origem lá no século XVIII, por homens brancos, letrados, quase sempre ricos. Essas pessoas que dominavam, né, essa produção simbólica, assim. E se a gente for olhar para a história do jornalismo no Brasil, a gente vai perceber isso em vários momentos. Apesar de que a gente tem figuras, né, históricas, jornalistas negros importantíssimos que muitas vezes se perderam assim, né, ao longo da história do jornalismo, como é o caso do Luiz Gama, que é um jornalista que teve uma importância, uma relevância muito grande, trabalhou na época ao que seria a Folha de São Paulo hoje. Ele escrevia para um veículo de São Paulo, para veículos do Rio, de grande relevância, né, que seriam considerados a Folha, o Globo, o Estadão, nos nossos tempos de hoje, e era um cara negro, né, e assim, muitas vezes essa história de Luiz Gama é meio que esquecida, mas ele era uma exceção, né, porque a maior parte de quem estava nas redações tinha esse rosto que eu disse, né? Exato. E com as mídias sociais, isso ficou cada vez mais evidente. Essa discussão está sempre trazida, né? Assim, quem que está escrevendo e tal. E, de uma forma, não é por bondade, mas assim, por exigência desses novos tempos, as redações elas têm tentado, de alguma forma, absorver essa diversidade de corpos também, né? Que quando você tem uma diversidade de corpos numa redação, você vai ter também uma diversidade na cobertura, né? Isso vai, de alguma forma, espelhar na cobertura. Eu escrevi um capítulo para um livro que chama Vozes Negras em Comunicação, organizada pela professora Laura Guimarães, da UFMG, que eu tinha uma hipótese que o fato de você ser jornalista negro contribuiria para que você fizesse mais matérias com essa temática étnico-racial e que tivesse um enquadramento diferenciado nas matérias que você ia fazer. A partir dessa hipótese, eu fiz uma entrevista com os jornalistas mineiros de redação para saber como que era jornalistas negros, né? E foi uma experiência muito legal, porque a gente percebeu que existe um número grande de jornalistas negros nas redações. Claro que, assim, se a gente for pensar do ponto de vista proporcional, ainda é um número pequeno, mas do ponto de vista absoluto é um número grande, né? Só esse nosso coletivo tem mais de 50 jornalistas negros que ocupam as mais diversas posições, né? Desde âncora de telejornal, editores, repórteres, fotógrafos, cinegrafistas, né? Tem gente em todas as funções e todos os cargos, né? Na imprensa mineira. A partir desse capítulo, né, que a gente fez para esse livro, foi criado um coletivo, que chama Coletivo Lena Santos, é o nome de uma jornalista negra que apresentou o equivalente ao jornal hoje, na década de 80, que era uma mineira, né, uma mulher aqui de BH, e aí a gente homenageou, ela já faleceu, né, e o nome do coletivo é uma homenagem a ela. Que bacana, não sabia disso, hein? Tinha uma coisa parecida que eu ia colocar aqui na roda, mas eu acho que você já desembolou aí. Comenta isso aí, Júnior, porque eu ia jogar pra você essa, que eu sei que você é engajado, mas tem esse ponto positivo, um gol aí do jornalismo de amplificar as vozes, né? Como a própria Marcete comentou, né, cara, a promessa dessa democratização, ela foi ali um atrativo, né, cara, que você poderia ter acesso à informação. O problema é que essa informação, ela não é qualificada, né, na verdade, você abre espaço para enviesar ainda mais o discurso. E o que eu percebo, Rafa, pelo menos, né, quando você vai percebendo, principalmente através das mídias, né, cara, das redes sociais, é que há uma infantilização do receptor, né, porque ele só aceita a informação quando lhe agrada. Quando a informação de alguma maneira se contrapõe ao que a pessoa acredita, ela rejeita, né, e é um questionamento
profundo do próprio espaço do contraditório, do democrático, né, que é rejeitar opiniões contrárias. Todo mundo acho que às vezes pegou nisso, né, você pegar uma opinião que não te agrada e imediatamente rejeitar. Mas acho que o papel do jornalismo e de um cidadão consciente é analisar, né, cara, e perceber que há uma pluralidade e uma diversidade que comporta, né, a realidade ela comporta isso. A sua opinião ela não deve ser exclusiva e dominante. E o que eu percebo é isso. As pessoas elas têm essa tendência a rejeitar tudo que vai contra a opinião dela. A gente trouxe isso no nosso cast de regras, né? Não só aceitar, mas questionar. Então, no caso, não só rejeitar de cara, mas questionar. Poxa, será que aquilo que eu concordo realmente é só isso? Será que não tem algo mais por trás e tal? Exatamente. Olha, infelizmente o tempo aqui passou rápido, eu não sei pra vocês. Eu vou levantar um último ponto aqui. Nossa, eu pisquei e deu uma hora, é isso? Pois tá complicado esse tempo, né? É difícil. É o tempo do novo normal. Ah, não. Mas Tempo do novo normal. Eu vou levantar um último ponto aqui que eu vi num texto do Nexo e do Intercept correlacionados. Eu vou tentar deixar na publicação, mas porque a gente não passou aqui sobre crise, essas coisas, mas eu acho que esse aqui é o mais importante pra gente comentar agora e tentar responder de que lado a notícia tá, né? Mas é muito sobre essa questão da criticidade. Essa palavra é boa de falar, eu gosto, Júnior. Criticidade do jornalismo. Que, como a Jo apontou lá no início, né? O cara às vezes vê no WhatsApp, não questiona e vai, né? Repassa, e aí a gente sabe que isso desemboca em fake news, em grande serviço de desinformação, né, proposital até, mas tem essa parte que é uma questão de responsabilidade que o jornalismo tem dentro da sua própria produção, como a Márcia disse, mas que deve ser compartilhada pelas pessoas, que é essa questão de você tanto questionar quanto se responsabilizar por uma notícia que você passou errado depois, ou algo que você claramente sabia que não era verdade, né? E você passa só para atiçar ou atacar, enfim, cumpre o serviço daquela coisa que não é o de informar, né? O inicial. Então é uma responsabilidade que acho que a Márcia até vivenciou nessa história que ela contou lá nos States, na terra do Trump, que é uma sociedade mais, digamos, mais preparada, né? Para lidar com essa responsabilidade da informação que tem que ser de todos, e isso que o texto defende aqui. E aí com isso aí vamos tentar responder aqui de que lado a notícia tá. Eu vou tentar porque eu não sou jornalista, eu sou um mero twitteiro e falo aqui no podcast. Minha única função vamos já fazer o arremate final, Márcia, que a gente pega todas essas linhas que a gente tricotou aqui, né? Faz uma pecinha e deixa aí uma abertura para amigo na internet comentar depois. Mas eu só vou comentar isso, né, que o principal de tudo pra mim é saber ter esse questionamento que é difícil de arrumar, porque como eu questionei aqui ao longo do episódio, eu não sei de onde que veio o meu, né, não sei se foi de ler muito, enfim, mas é uma coisa que é preciso pra gente avançar nessa etapa. E de que lado a notícia tá, eu acho que deve ser bem básico, né, de informar, de trazer a notícia que a gente precisa para funcionar as coisas. Se a gente não souber o que o presidente está fazendo, a gente não vai poder criticar. Se a gente não souber qual é o nosso direito ou dever, a gente vai descumprir ou não cumprir regras. E aí a sociedade vai desmoronando. Não que ela esteja muito bem estruturada, mas pode cair ainda mais, né? Então acho que é um problema se a gente deixar isso passar e parar com essa de empurrar, né, culpa para imprensa de modo geral. E esse pessoal aí que quer acabar com a imprensa total, isso aí é um pessoal que eu já falei aqui, né, Jô? A gente vai ter que pensar o que faz com esse tipo de pessoa num futuro maravilhoso. Porque... Enfim, é isso. Pega a linha aí, Jô. Eu vou deixar aqui no ar de novo, que nem eu já deixei no cast de regras, para sempre questionar. Então, se você vê uma notícia que concorda com todos os seus pontos de vista, questiona, porque aí ela só você pega pelo viés de confirmação, né?
E ela não te agrega nada. E se tem alguma coisa que discorda de tudo, também questiona. Poxa, será que... Mas aí você se questiona. Será que meu ponto de vista, de repente, pode ser realinhado aqui e tal? Óbvio que tem limites pra isso. A gente tem coisas que claramente são notícias falsas. As famosas fake news. E aí você não precisa nem questionar, é só descartar mesmo. E a imprensa tem que estar do lado dos fatos, eu acho, e apresentar isso da melhor forma possível. Pelo viés que for do editorial, aí isso daí fica mais a critério de quem tá consumindo. É isso, eu acho, basicamente. Não dói, né? Dar uma questionada não dói, né? Cara, não custa nada você pesquisar um pouquinho, sabe? Aliás... Só agrega, só te faz crescer. E aí, Júnior? Ô Rafa, eu acho que esse papel, essa condição, essa possibilidade de ser crítico diante de uma informação, ela com certeza está baseada na formação e na educação que você recebeu. É mais um motivo para a gente valorizar o processo educacional, que as pessoas consigam ter esse papel crítico diante da informação, né? É fácil, né, cara, você receber uma informação que te agrada e se aquilo, ótimo. Como a Jo falou, né, cara, se ela vai totalmente ao encontro do que você acredita, você repercutir aquilo, e se ela for totalmente de encontro com tudo que você acredita, você rejeitar e acusar a imprensa burguesa, a imprensa comunista que seja, né, mas o papel da imprensa, ele é inegável, ele é fundamental. Uma imprensa livre é a base da democracia, e nesse aspecto as redes sociais infelizmente têm agido muito negativamente. Se eu pudesse fazer um pedido, é que as pessoas não se informassem por redes sociais, porque a gente sabe, né, Rafa, que tem os robozinhos aí, os algoritmos, que elas vão te trazer sempre aquilo que você quer, né? Isso é fácil de estabelecer, de recortar, que você vai... Quanto mais você estiver nas redes, ela vai te trazer aquilo que você, ao encontro do que você acredita. E o contraditório é fundamental, né? Tem um monte de jornalista que eu tenho uma certa objeção. Tem um monte de meios de comunicação ou empresas de comunicacionais que eu tenho, digamos, algumas pendências históricas. Mas não impede de valorizar o papel da imprensa livre, e independente do que eles publicarem, né, a gente poder receber aquilo, entender e valorizar. Esse papel que a gente tem visto de ataque a jornalistas, ele é absurdo, ele é vergonhoso. Eu jamais vou concordar de que um jornalista seja atacado exercendo sua profissão. Isso eu tô falando jornalista, né, cara? Porque outra coisa que a gente não abordou aqui, existe um trabalho, eu nem vou dizer que né? Eu falo desses meios de... Como é que se chama esses jornais? YouTuber! Não é YouTuber não, cara, é muito pior. Cidade Alerta, eu não sei como é que se categoriza esse tipo de coisa, porque não é jornalismo, né, cara? O Ju, ele vai além do sensacionalismo, porque eles são vergonhosos. Eu não tô falando desses caras, né, da Atena, como é que chama aquele outro? Siqueira. Bota na tela aí, porque eles não fazem um trabalho jornalístico sério, né, compromissado, né? Eu tô falando do jornalista, o cara que vai na rua, o cara, como que Márcia citou, que vai para Mariana, né, no auge, no ápice de um desastre, e vai lá informar, para trazer pra gente. É um trabalho extremamente fundamental. Eu lembrei agora daqueles caras que ficam no meio do furacão dando notícia, assim. Tipo... eu tô aqui, eu vou morrer, mas tô aqui, galera. Aí vem aquela placa voando e pá, bate. Não, mas eu tô dizendo aquele cara que vai lá humilhar sei lá, o acusado, sabe? Ah, você... Cara, eu vi uma cena de um cara meter o microfone na cara de um... Ah, você é vagabundo, e dá uma microfonada. Eu falei, meu Deus, o cara tá sendo acusado de um crime e o jornalista se reveste de juiz, vai lá e dá um burdoada no cara. Isso não é jornalista, né, cara? Eu tô falando do jornalista, o cara que tá ali com um papel específico, né? A gente tem que valorizar, e a imprensa, ela é um pilar, né? Como o Márcia mesmo falou, da democracia. Não coaduno, não concordo com essa generalização absurda que se faz, tentando igualar todos, e como o Márcio mesmo indicou, né, cara, dentro de uma redação você tem uma pluralidade de opiniões, mesmo que há uma linha editorial clara e o interesse, né, do dono da empresa ali, né, ela falou do Chateaubriand, um cara que eu tenho todas as restrições do mundo, mas o papel do jornalismo livre é fundamental. Depois a gente
A gente, na verdade, já fica aqui agora, antes da Márcia fazer o arremate final dela, o convite para um segundo episódio, porque tem muito isso, né? Essa parte da crise, espetacularização, youtuber, que é importante até agora nesse contexto, cabe em mais um episódio aí. Eu lembrei de uma frase agora que eu vi, já faz um tempo já, que assim, se alguém diz que tá chovendo e outra pessoa diz que não tá, o trabalho do jornalista não é citar as duas, é ir lá, olhar pela janela e investigar quem tá falando a verdade, né? Exatamente. Eu ouvi isso daí também, não sei aonde. Talvez a Márcia saiba. E aí, Márcia, pega toda essa confusão e faz aí o seu arremate. Eu acho que a Joela deu duas falas que são muito boas assim, para responder. Tá aqui pra isso, de que lado a notícia está. Primeiro ela falou, a notícia tem que estar do lado dos fatos, nem ao lado do povo, assim, porque o povo pode ser ditador, né? A maioria pode oprimir a minoria, né? É com base nesse preceito de maioria que o nosso presidente faz as maiores atrocidades. Verdade. Então, e reivindica esse discurso, né, Márcia? Exatamente. Então, eu acho que a posição é essa, a notícia tem que estar do lado do fato, sabe? E às vezes você tem que noticiar fatos que a maioria não está apoiando naquele momento, ela não está concordando, né? Você tem que contrariar em alguns momentos. E o jornalista, ele tem as técnicas, né, assim, que se aprende, tanto do ponto de vista da técnica como da ética, né, assim, vai ser formado para isso, né? O seu compromisso embora você saiba que não existe uma objetividade, seu compromisso é com o fato, né? Não é em um grupo específico, não é com a sua fonte. Tem que estar seu norte é o interesse público, né? Seu norte tem que ser questões como direitos humanos, democracia, cidadania, né? Isso que tem que ser a sua referência. Se você vai contrariar, a notícia vai contrariar as pessoas, mas está dentro dessas linhas mestras, é isso que você tem que fazer como jornalista. E isso, às vezes, as pessoas não entendem, né? O Júnior falou, então se essa notícia não está de acordo com o que eu penso, essa notícia está errada, né? Ou esse trabalho do jornalista está errado. Muitas vezes, não. O trabalho do jornalista, ele seguiu tudo que se diz, né, todos os preceitos éticos e técnicos para a produção daquela notícia. É a sua opinião que está errada, né? A do leitor que está errado. E isso é muito difícil, né? Então, uma prova disso é a cobertura sobre a Covid-19, né? Que eu estou desde março fazendo matéria todos os dias, diariamente, sobre isso. As pessoas ignoram o que está sendo falado pela imprensa, ignoram o que está sendo falado pela ciência, né? A pessoa fala assim, eu não vou ver Jornal Nacional, não, só traz notícia ruim. Mas não é o Jornal Nacional. O que está trazendo notícia ruim é o que está acontecendo, são os fatos. E aí é isso, né? Você não tem que estar divulgando só coisas boas quando você tem fatos ruins que precisam ser divulgados. E isso é muito difícil, às vezes, das pessoas compreenderem, né? Nesse momento, eu vi muito isso, assim, porque às vezes eu não entendia muito bem essa insatisfação das pessoas com os jornalistas, né? Mas durante a pandemia eu pude entender, assim, e talvez isso seja um traço da nossa cultura brasileira, né? As pessoas preferem não se informar sobre uma determinada questão para ficar tudo bem. Então é melhor eu não ver o jornal, desligar o jornal, não ler nada sobre Covid-19, que aí eu posso ir para a praia. Posso estar lá tomando a minha cervejinha, que eu não preciso usar máscara. Que os olhos não veem, o coração não sente, né? E aí as pessoas ignoram completamente o que está sendo falado no noticiário, sabe? Que a média de morte é de 800 a 1.000 pessoas por dia. Márcia, eu vi uma pessoa reivindicando que a imprensa devia divulgar coisas boas. Por que não se fala das pessoas recuperadas? Exatamente, eu falo, tem pessoal meu falando senhor. disso aí, fala dos sobreviventes, recuperados e tal, mas gente,
Isso é tentar se enganar de uma maneira muito forte. Por que você não vai assistir Ursinhos Carinhosos eternamente? Então, pra fingir que a vida é isso, né? Basicamente, assiste desenho animado pra sempre. As pessoas querem isso, sabe? Não querem uma notícia que seja palatável, né? Uma coisa que seja fácil. Só que isso não é jornalismo, né? Querendo ou não, mesmo o jornalismo comercial tem balizadores, né? Assim, o que é? Tem a prática jornalística tem nortes, tem norteadores, né? Então, assim, o que é definido como notícia não é uma coisa da nossa cabeça, assim, de forma aleatória, né? Eu vou falar só de coisa ruim. Existe esse compromisso com o fato, com o acontecimento. Né? Você tem que mostrar isso, assim. Infelizmente. Se eu gostaria de estar falando, escrevendo sobre isso, não. Eu gosto de outras coisas. Eu adoro literatura. Eu amo comida, né? Eu prefiro muito mais falar sobre essas coisas do que ficar falando sobre Covid-19. Mas o que é necessário falar nesse momento para a coletividade, né? Para o bem público, é isso. É isso que é notícia. Mas as pessoas vão fechando os olhos e acham que tá tudo bem. Bom, vamos deixar aqui agora o espaço para a contribuição do amiguinho internet. O que ele achou desse debate-papo aqui que a gente teve? Quer a participação da Márcia de novo? Manda no tricotandocast@gmail.com. Conta aí se você tá vivendo no mundo da fantasia. Quando é que você aprendeu a questionar as notícias, ou não aprendeu ainda? Manda no Instagram, no Facebook, @tricotandocast, e também no @tricotando_cast no Twitter. Vamos conversar sobre isso, porque é importante, né? A gente viu aqui que é muito importante até. Fica também o convite para quem puder e quiser dar aquele apoio ao Tricotando Podcast. Você pode ajudar a partir de R$ 1,99, que aí consegue manter aqui nossas linhas funcionando por mais alguns meses de vida, quem sabe, talvez com sorte, não sabemos. Enfim, finalizamos aqui o debate-papo de hoje. Mas agora, Márcio, vamos dar uma relaxada, né? Que o papo foi meio sério. Então a gente tem aqui uma discotecagem aqui no final do Tricotando, que é nada mais, nada menos do que uma playlistzinha no Deezer, no Spotify. A gente gosta de guardar memórias musicais dos episódios. Cada integrante aqui, né, indica uma musiquinha lá pra deixar, e aí quando tiver de bobeira, bota a playlist, aí toca a musiquinha, aí lembra da pessoa, lembra do episódio. É tudo uma trama feita de linhas e notas musicais também, né, Ju? Enfim, vamos saber o que cada um trouxe aqui pra contribuir. Oi! Contribuir, eita! Olha, o pessoal no Bulino Júnior com... mais a Jo aí Esse não ficou perdoa. só esperando, olha. Nossa. O editor corta, ficou tranquilo. Nope! Pois é. Vamos ver quem tem o que aqui. É uma música de um artista, hein? Vamos ver. Quer começar aí, Jô? Posso. Eu ainda tô presa na trilha sonora de The Umbrella Academy. Opa! Então eu vou Faz trazer... aí o link, faz o convite aí. Claro, por favor, ouçam o cast que a gente lançou a respeito, ouçam, comentem, assistam isso daí porque é ótimo, e ouçam a trilha sonora que é melhor ainda. Eu vou trazer uma estreia pra playlist, do Peter Schilling, Major Tom, Coming Home, que é da cena que, inclusive, no cast eu destaquei do Pogo jovem. Uhum. Maravilhosa Ou essa seja, música. você indicou uma música, a música antes, de forma roubada, e agora vai indicar Agora de forma oficial, exatamente. Eu só vim corrigir, né? Pra fazer do jeito certo, né? Tá certo, Essa fazer por música meios é oficiais, né? interessante. Eu gostei dessa música quando eu escutei, eu não conhecia, mas ela tem uma cara de música de sei lá, de academia, sei lá. Anos 90, anos 80. por aí.
por aí. Gostei, eu gostei. Tá aí pra amigo internet conferir também. Qual é o nome do moço? Eu esqueci aqui rapidinho. Peter Schilling. Muito obrigado. De nada. E aí, Júnior, o que é que você vai deixar na playlist hoje? Ô Rafa, quando eu vi o tema e tal, eu até pensei em fazer uma, né, mas aí eu fui pelo instinto, né, lembrei de uma música que pra mim tem muito a ver com a liberdade de expressão, de uma banda brasileira que já gostei mais, mas ainda respeito a trajetória. Que isso? Ah, Que cara, forma de vez em bonita quando a gente de pensa falar assim. que você não tá nem aí. Não, pra- cara, não, é porque se você fazer uma análise racional, você fala assim, caraca, eles falaram muita bobagem durante o tempo. Mas, né, cara, os anos 90 eram meio toscos, assim. Mas essa música eu ainda vejo mais méritos que desméritos, eu vou pedir. Deixa Eu Falar, da banda Raimundos. Ah, agora eu entendi a questão. Não é? Olha, eu gosto muito de Raimundo, mas eu peguei um ranço desse pessoal. Pois é, Jô, eu não vou nem entrar nesse mérito, não, porque ali agora virou um trem muito louco, assim, né? Então, Rafa, Mas outro dia a gente faz tem episódio de sobre tudo, tem de Raimundos, tudo. pode ser? Eita, fica a dica, Rafa. pode ser. Olha o que virou. O Raimundos, ele é muito representativo do que virou o Brasil, cara. Total. Você tem desde o evangélico ao protofascista, você tem tudo dentro da banda, entendeu? E olha que nos anos 90 não era nada disso. Nossa. Ou era, né? É Pior. complicado, hein? Raimundos é uma questão mesmo. Bom, É um programa, sim, sim. Deixa aí, se o amigo que a internet quiser, e manda aí que a gente planeja aqui. E aí tenta chamar o Digão. Não. Não, Não. Enfim, Raimundos com... Qual que você indicou? Eu já eu esqueci. indiquei Deixa Eu Falar. Deixa eu falar. Boa. Faço o refrão com o francês ou não? Não, deixa. Ó, eu vou pegar uma musiquinha aqui, não tem nada a ver com o tema, com a pauta, mas é boa. Pode confiar. Amigo internet, pode confiar nas minhas indicações, já cansei de falar aqui, né? Então, vem comigo. Nas que minhas tá bem. também, é claro. Ué. Vem comigo que tá certo. Ó. Eu vou indicar a música do DJ, que é em parceria, né? DJ Pós em Drama, a participação da Linda Quebrada. O nome da música é Close Certo. É uma música, olha, é uma música divertida e maravilhosa pra dançar. Fica a indicação aí pro amigo internet. Pode confiar, amigo internet. Não adianta levantar sobrancelha, não. Sei que você fez isso agora, mas é boa. Bom, e agora a Márcia vai deixar a memória, o registro musical dela aqui na nossa playlist. Diz aí, Márcia, o que você pensou pra deixar aqui? Ai, nossa, eu nem tinha Nem pensado te assim. avisaram, Mas, minha produção, vou te falar. mas tem uma música da Nação, eu gosto muito. Não, Um Sonho, o nome da música, do Nação. Sonho? Não, Um Sonho. Ai, essa música é foda. Lembrei que música que é Ué, essa. é verdade. Um sonho dentro de um sonho. Poxa, Exatamente. essa música é foda pra caramba. Eu gosto muito dela. Verdade, tem Boa, que falar. boa. Então temos o quê? Nação Zumbi com Um Sonho, indicação da Márcia. Pois é, eu acho que sempre é bom ouvir Nação para se tornar uma pessoa mais crítica, né? Sim, falamos sobre o papel da criticidade aí. Eu gosto de falar criticidade. Olha, vou agradecer aqui, né, a brilhante participação da Márcia. Uma aula, como sempre. E aí fica aqui já o convite para que ela volte e dê uma segunda aula, terceira, quem sabe, não sei. Deixa aí também, Márcia, se você quiser divulgar algum canal em específico, que também a gente deixa na publicação do episódio. Enfim, muito obrigado. Eu tenho 2 perfis no Instagram. Eu não sou muito ativa no Twitter, não. Mas eu tenho um perfil no Instagram que se chama Observatório da Notícia. O meu perfil, que é Márcia Cruz, com 2 Es, BH. Boa, tá linkado aqui. A minha internet vai seguir. E volte quando quiser o Tricotando então, hein? Com certeza. Ô Márcio, muito obrigado, né? Ótima, excelente participação e espero que você volte para trazer mais informação pra gente. Obrigada, Júnior. Desculpa, eu já entrei na sua frente. Imagina, eu ia só fazer eco aqui nos agradecimentos.
Gostei muito de ouvir você falar a respeito. Eu poderia passar horas ouvindo você falar. Muito bom. E volte sempre, por favor. Muito obrigada, eu achei muito boa a conversa e o formato, assim, né, como vocês disseram, passou rápido, né, nem parece que a gente está conversando já tem 1 hora, né, ou mais, sei lá. Acho que é um assunto tão importante, o que você estava falando, Rafa, né, eu não sei em que momento você falou essa palavrinha mágica, né, criticidade, né, qual momento da minha vida eu passei a ter esse olhar crítico para a mídia. Na verdade, eu acho que isso, cada um tem um momento, né, mas eu acho que quanto antes a gente puder despertar esse sentimento nas pessoas, né, esse processo de formação, melhor, né, esse texto que você trouxe do Nexo é perfeito, quer dizer que o compromisso de uma informação de qualidade, ele começa com o jornalista, mas ele tem também que ter a participação, né, do ouvinte, do leitor, do telespectador, ou seja, a gente só vai construir uma comunicação de qualidade, né, uma comunicação pública de qualidade, quando houver esse engajamento de todo mundo, né? E eu acho que o podcast Tricotando, ele colabora nessa conversa pública, né? Nesse processo de formação do entendimento das pessoas sobre a mídia, sobre o jornalismo, e isso é fundamental no dia de hoje. Muito obrigada, adorei, e contem comigo sempre quando quiserem. Eu estou aí à disposição. Fechou com chave de ouro ainda, hein? Muito obrigado, Júnior, como sempre, amiguinho internet, você que escutou até agora, não deixe de mandar aí a sua linha para contribuir com a gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.